O trailer 2 de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa saiu e não tem jeito, os fãs são sinistros e estão encontrando cada vez mais detalhes, mais referências que revelam coisas da história do filme, mais detalhes comprometedores que confirmam antigos vazamentos e mais erros da Sony, que simplesmente revelam como apagaram Tobey Maguire e o Andrew Garfield dessa história toda. É soco invisível na cara do lagarto, é braço que esqueceram de apagar do Andrew Garfield e tá lá no meio. Inclusive a conexão dessa história toda com o reator Arc. É, um dos primeiros vazamentos lá. É muita coisa, vamos conversar sobre isso tudo, vários novos detalhes que tem descoberto sobre esse trailer aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e deixa eu começar esse vídeo aqui agradecendo de coração a companhia de toda a família Loquia na live de ontem que nós fizemos acompanhando e esperando o lançamento desse trailer. Foi a primeira live da família Loquia e foi maravilhosa. Adorei a companhia de todos vocês por lá e nós fizemos uma análise completa já naquela live. Porém, desde a live, novos detalhes apareceram. Novos detalhes foram descobertos e esse vídeo é exatamente para isso, para nós mergulharmos nesses novos detalhes, nessas novas referências. A primeira dessas referências vem para uma coisa que o Doutor Estranho fala lá, vamos dar um Scooby-Doo nessa história toda. E essa é uma referência a uma série animada do Scooby-Doo dos anos 80, chamada Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo, que olha só, quando eu te explicar qual é a história dessa série, você vai sacar como ela se conecta completamente com a história desse filme. Nessa série aí do Scooby-Doo, os personagens soltam, sem querer, uma série de fantasmas de um baú. São 13 fantasmas que eles libertam de um baú. E daí, eles precisam prender os fantasmas de novo, de volta, nesse baú aí, de onde os fantasmas fugiram. E quando a gente pensa em comparação com o trailer, é exatamente o que o trailer contou, que vai ser pelo menos uma parte do filme. É o Peter Parker capturando de volta os vilões para dentro daquela caixa multiversal lá. E o Dr. Octopus até fala especificamente que o Peter vai estar caçando fantasmas, já que os vilões todos morrem pro Homem-Aranha nos seus respectivos universos. Esse detalhe, inclusive, vai ser bem interessante ver como eles vão trabalhar, né? Pô, o Duende Verde morreu no primeiro filme do Homem-Aranha. O Dr. Octopus também morreu no segundo filme do Homem-Aranha, do Tobey Maguire. Então, como assim eles estão vivos ali? Será que eles foram salvos? Eles foram trazidos do multiverso instantes antes de morrerem nas suas realidades originais? Exatamente como um dos vazamentos disse. Eu tô planejando fazer um vídeo aqui muito legal, conectando todas as coisas, tá? Se inscreve aqui, ativa as notificações para não perder quando esse outro vídeo sair. Eu adoraria ter a sua companhia e assim você me dá uma força gigantesca, né? Pô, não custa nada, se inscreve e um grande abraço para você que já faz parte da família Loquia. Mas eu acho que quando eu fizer esse outro vídeo conectando todas essas outras coisas, tudo vai fazer sentido. Muitas dessas coisas pelo menos vão fazer sentido. Mas vamos para outra referência. Bem na cena da ponte, quando o Dr. Octopus estava perseguindo o Peter Parker, aparece um carro com uma placa. E como a gente já sabe nesses filmes da Marvel, placas de carro sempre são referências a quadrinhos. E essa placa é uma referência a uma história do espetacular Homem-Aranha, onde o Peter Parker relembra o seu legado, incluindo o tio Ben. Ele relembra batalhas com vários vilões e relembra parcerias com vários heróis. Exatamente o tipo de reencontro e homenagem que parece que vai rolar nesse filme aqui. Tanto é que no trailer nós vemos o J. Jonah Jameson vestido com um chapéu e um sobretudo preto, meio que para fazer uma reportagem pro Clarim Diário, já que ele tá próximo a um carro do Clarim Diário e tá próximo também de um cameraman do jornal. Só que ali vale reparar que o J. Jonah Jameson está vestido exatamente da forma que ele estava vestido também em Homem-Aranha 3, no filme do Tobey Maguire. Ou seja, parece que esse filme do Tom Holland vai fazer uma homenagem direta a esses outros filmes
filmes, não só no fato de trazer os personagens dos filmes antigos, mas também em recriar ou fazer versões diferentes de cenas que nós vimos nos filmes anteriores. Então tá aí, o J. Jonah Jameson não simplesmente é interpretado pelo mesmo ator, mas também tá vestido com a mesma roupa numa cena bem similar, porque ele tá ali observando vilões lutando da mesma forma que ele tava no filme do Tobey. Outro momento de cena sendo recriada assim também é a cena da Michelle caindo, mas nós vamos chegar lá. O Willem Dafoe finalmente aparece em toda a sua glória nesse trailer, mas também ele aparece depois com um visual diferente. Muitas pessoas na internet estavam especulando que aquele era na verdade ou o Harry Osborn, o filho dele quando se tornou o Duende Verde em Homem-Aranha 3, ou então o Duende Verde do filme do Espetacular Homem-Aranha. Só que na verdade aquele ali é o próprio Willem Dafoe numa nova versão, num novo traje do seu Duende Verde. Um traje que inclusive vazou na internet anteriormente. Dá pra reconhecer pelos óculos que ele tá usando. Isso indica que ele, assim como o Dr. Octopus, né, que vai absorver a tecnologia do traje do Aranha de Ferro e ficar com os tentáculos dele também com a nanotecnologia do Tony Stark, né, das cores vermelha e dourada, o Duende Verde também vai passar por um upgrade, ou seja, vai aparecer adiante no filme com um traje aprimorado, e quem aparentemente vai passar por essa reformulação também é o Electro, porque se a gente reparar na cena em que mostra o Electro lá atrás do Peter Parker com um traje preto e dourado, ele está azul, assim como ele apareceu no filme Espetacular Homem-Aranha 2, apesar de que naquele momento ele está absorvendo uma eletricidade amarelada, não é? Só que naquele momento ele claramente está tipo desnudo, ele é um ser de pura eletricidade. E depois, adiante no filme, nós vemos ele com alguns aparatos tecnológicos no corpo, tipo uma roupa tecnológica. Então pode ser que algum dos vilões, ou o Dr. Octopus, ou o próprio Duende Verde, tenha ajudado o Electro a controlar os próprios poderes, porque ele tinha esse problema lá em Espetacular Homem-Aranha. Ele era mega poderoso, mas ao mesmo tempo ele não conseguia controlar muito bem a sua forma. Daí, usando aqueles aparatos tecnológicos, ele teria a possibilidade de ficar com a sua aparência humana tradicional, e por isso tá ali o ator Jamie Foxx não azul e utilizando a eletricidade amarela mais adiante no trailer. Ou seja, Dr. Octopus, Electro e Duende Verde devem aparecer num visual idêntico ao que eles apareceram nos filmes anteriores, porém eles passam por um upgrade e ficam com um visual aprimorado para a batalha final do filme. Mas no caso do Electro tem outro detalhe muito interessante em relação ao visual aprimorado dele, porque nesses aparatos tecnológicos que ele usa na roupa tem um detalhe que pode lembrar um reator arc ali no peito, o que faz bastante sentido, porque vamos pensar aqui, o Electro tem que ficar absorvendo eletricidade e o reator arc é tipo uma bateria infinita. Então o Electro usando um reator arc não precisaria absorver eletricidade, ele teria eletricidade infinita para usar. E se de fato ele roubou um reator arc e tá usando ali para ganhar mais poder, é um outro vazamento que foi confirmado, que dizia que o reator arc seria uma peça fundamental para a batalha final do filme, só que a gente não entendia como ainda. Tá aí, pode ser um elemento fundamental para aprimorar o Electro, e inclusive esse pode ser o motivo pelo qual o Happy Hogan vai morrer. O Happy Hogan aparece dentro de um carro no trailer e depois, em outro momento, aparece um carro sendo explodido, pelo que parece uma bomba do Duende Verde. Os rumores diziam que era o Duende Verde que seria o principal vilão e ele que estaria atrás do tal reator arc. Se todos os rumores estão sendo confirmados, será que o Duende Verde matou o Happy Hogan para pegar o reator arc e melhorar as habilidades do Electro? Mas voltando pro Dr. Octopus, se o Duende Verde vai ser o principal vilão, eu acho que o Dr. Octopus vai ter um arco dramático bem interessante. Vamos lembrar que em Homem-Aranha 2, o Dr. Octopus se redimiu. Foi revelado que eram os braços, os tentáculos que estavam controlando ele. E se nesse filme acontecer a mesma coisa, e no fim das contas, o Dr. Octopus virar a casaca e lutar contra os vilões do lado dos mocinhos? É isso que parece através de uma ceninha do trailer, onde o Dr. Octopus está sendo arremessado para fora de um prédio por um raio do Electro. Logo depois que o Electro fala, você não vai tirar isso de mim. Sério, no momento que o Dr. Octopus pega ali a tecnologia
do Peter Parker na Batalha da Ponte, olha pro rosto do Peter Parker do Tom Holland e fala, você não é o Peter Parker? Ali já começa a rolar uma conexão entre os dois, eu acho. Porque é um momento em que o Dr. Octopus se dá conta que o Peter Parker do Tom Holland não é o Peter Parker do Tobey Maguire, que é o Peter Parker do universo dele. Então, logo depois disso, quando o Dr. Octopus é preso, parece que ele vai estar tentando entender o que está acontecendo tanto quanto o Peter Parker do Tom Holland. Tanto que nós temos aquela cena do Peter conversando com o Dr. Octopus, que tá preso lá naquela cela, e o Dr. Octopus fala aquela história toda de que o Peter vai estar caçando fantasmas, e todas essas conversas podem corroborar pro Dr. Octopus se convencer de que ele precisa ajudar o Peter do Tom Holland e não ajudar os outros vilões. Até porque segue toda aquela linha de raciocínio de que esse filme vai recriar cenas de filmes antigos, e no filme antigo, Homem-Aranha 2, o Dr. Octopus tem um momento meio de mentor do Peter Parker do Tobey Maguire, onde ele aconselha o Tobey sobre romance, sobre questões do coração. Mas enfim, depois que o Peter sai capturando os vilões com um traje preto e dourado, que parece que vai mesmo ser o traje preto e vermelho ao contrário, na cena que o Peter aparece com aquele traje e o Electro tá lá atrás e tal, ele tá com um celular fazendo uma live, uma videochamada com o Ned Leeds e a Michelle aqui no peito. Então, tipo, eles estão fazendo Scooby-Doo, capturando os vilões, e o Ned e a Michelle estão acompanhando tudo em live com o Peter. Essa sequência toda deve ser muito boa, muito divertida do filme. E antes de falar do Tobey e do Andrew, no finalzinho do trailer, que aparentemente é a cena que mostra o início da batalha final do filme, o Doutor Estranho fala que eles estão vindo e ele não pode impedir. É um momento que aparentemente o multiverso está entrando em colapso. E eles estão bem na Estátua da Liberdade, que está sendo reformada para ganhar um escudo do Capitão América. E se aquele momento, e se essa batalha final for o início de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, assim como o final de Homem-Aranha Longe de Casa vai ser o início de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Já é confirmadíssimo que esse filme do Homem-Aranha vai ser conectado com Doutor Estranho 2 e faz todo sentido o Multiverso da Loucura começar exatamente aí. Mas vamos para os erros que mostram Tobey Maguire e Andrew Garfield no filme. Para começo de conversa, tem aquela cena da Michelle caindo, que já é uma baita referência. Tanto a cena da Mary Jane caindo no filme do Homem-Aranha 1, quanto a cena da Gwen Stacy caindo em Espetacular Homem-Aranha 2, mas a internet reparou que num trechinho ali aparece a sombra, um vulto, um pedaço de um braço, como se a Sony tivesse falhado em editar o trailer direito. Tentaram apagar o braço do Andrew Garfield que estava ali, mas não conseguiram apagar. E se esse for mesmo o braço do Andrew Garfield e o Andrew Garfield estava ali naquela cena, é porque nesse momento nós vamos ter uma cena de redenção da morte da Gwen Stacy. A Gwen Stacy caiu, assim como a Michelle tá caindo ali, só que o Peter Parker do Andrew Garfield não conseguiu salvar ela a tempo. E se nesse filme aí o Andrew Garfield tiver mais uma chance de salvar a amada de um Peter Parker e ele mergulhar para salvar a Michelle e conseguir salvar a Michelle, assim como ele não conseguiu salvar a Gwen. Claro que no trailer nós vemos o Peter Parker do Tom Holland mergulhando. Só que aí podem haver várias opções, né? Ou o trailer mudou isso aí, na verdade é o Andrew Garfield que tá mergulhando, ou então o Andrew Garfield vai mergulhar junto com o Peter Parker do Tom Holland para ajudar o Tom Holland a salvar a Michelle. Se você for muito resistente, você pode ver isso aí e ainda não acreditar que o Andrew Garfield ou o Tobey Maguire estão no filme, né? Mesmo depois de ver essa cena de batalha final, onde aparecem uns canos, né, uns andaimes, que estavam nos vazamentos que mostravam o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, mesmo vendo que os vilões estão indo em direções diferentes, onde deveriam estar outros heróis, outras versões de Homem-Aranha que foram apagados no trailer, mesmo depois de ver o Lagarto tomando um soco, um chute, uma porrada de alguém invisível no trailer brasileiro, olha só, o vacilo saiu do Brasil. Se mesmo
mesmo depois disso tudo, de todas essas evidências de que Tobey Maguire e Andrew Garfield estão no filme, você ainda duvidar da presença deles? Vale assistir esse vídeo aqui do Andrew Garfield na rua tirando foto com fãs, quando um fã que tá filmando pergunta se ele vai estar em Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, e ele diz que sim. Ele claramente diz que sim. E agora simplesmente não tem como negar. Os atores estão no filme, eles estão até nesse trailer e a Sony tentou apagar. E agora é só partir pro abraço, é só comemorar. Comenta aqui o que você achou disso tudo, pegou todos esses detalhes também, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode curtir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.